para o vídeo de hoje, eu já estou aqui com o meu caderninho de leituras do ano de 2020, porque eu vou contar para vocês todos os livros que eu li neste ano. Então, na verdade, no vídeo de hoje eu não vou falar muito sobre cada livro, porque tem muitos livros e a maioria deles já tem resenha aqui no canal. Se já tiver resenha, eu vou deixar o link ali na descrição. E se ainda não tiver, provavelmente teremos aí em 2021. O vídeo vai ser focado mesmo em trazer os nomes dos livros que eu li e tudo isso na ordem que eu li. Aqui no meu caderno de leitura, então, eu anoto frases interessantes sobre cada livro, alguma ideia que eu tive durante a leitura, coisas assim. E aí, ao final de cada ano, eu anoto, então, o nome de cada livro e ao lado o nome do autor. E é basicamente nessa listinha que eu vou focar hoje. Eu acho que esse foi um ano que eu li muita coisa mesmo. Não li tantos livros de literatura quanto eu queria, mas eu li, muitos artigos teóricos para mestrado e tudo mais. Mas eu não vou falar deles, eu vou falar somente dos livros literários. Então, por mais que não sejam tantos quanto eu gostaria, acabaram sendo muitos mesmo assim, porque vários deles também eram bem longos e tudo mais. Bom, comecei o ano, então, é claro, lendo um livro da Agatha Christie, que foi o livro O Caso da Criada Perfeita e Outras Histórias. Esse é um livro de contos e todos os contos dele são protagonizados pela detetive Miss Marple. Então é um livro bem interessante, as histórias são bem engraçadas, bem curtinhas. Super indico aí para quem quer começar a ler Agatha Christie e de repente até mesmo criar o hábito da leitura, porque o livro tem em torno de 100 páginas. É daquela coleção da LPM Pocket, ou seja, de bolso. Então vocês encontram aí por um preço super em conta. Eu também vou deixar o link de cada livro que eu mencionar ali na descrição, e aí vocês podem adquirir lá no site da Amazon. O segundo livro que eu li foi um livro um pouco mais longo, bem mais longo, até porque além da quantidade de páginas, a leitura dele é um pouco lenta, porque ele é um pouquinho maçante, mas eu acho que é um livro necessário, um livro importante. E é um clássico, que é o livro 1984, do George Orwell. Então, este livro, gente, é uma distopia. A sociedade estava sendo governada por um governo extremamente autoritário, então o mundo tinha se dividido em 3 partes, e é o livro que deu origem ao Big Brother, que é aquela ideia de você estar sendo vigiado 24 horas por dia. O livro traz várias reflexões sociais, é bem interessante, fala muito dessa questão de como a verdade é manipulada em cada sociedade. Foi, assim, uma leitura muito tranquila, leve, mas eu acho que valeu a pena. O terceiro livro foi um livro nacional, o livro do Bernardo Carvalho, que é um autor contemporâneo e está escrevendo, ele já tem vários livros publicados, e o livro Nove Noites já ganhou vários prêmios e tudo mais, e é um livro bem diferente. Ele tem 2 narradores, então um narrador do passado e um narrador do presente, que acaba encontrando uma história ali que teria acontecido na tribo Carro, lá no Tocantins. A história vai se misturar entre fatos e ficção, porque realmente um homem veio dos Estados Unidos para estudar essa tribo e acabou se suicidando, isso é fato. Porém, ao decorrer da história, esse fato vai sendo mesclado com histórias que o nosso narrador vai pensando, vai investigando, e esse narrador também, ora, ele se parece ali com o Bernardo Carvalho, o autor. Então é um livro muito interessante, ele tem 1000 pontos de vista diferentes ali, que eu tentei explorar melhor em uma resenha bem aprofundada que eu fiz. Eu vou deixar o link na descrição. O quarto livro dessa lista, na verdade, é um livro assim que eu não esperava que eu fosse gostar tanto, porque eu nunca tinha lido nada do gênero, que é o livro O Milagre da Manhã, do Hal Herold. Não sei exatamente se é assim o sobrenome dele. Esse é um autor norte-americano, é um autor super jovem, se eu não me engano ele tem 44 ou 45 anos, e O Milagre da Manhã é um livro que vai trazer várias ideias de hábitos matinais, dicas para a sua manhã ser mais produtiva e, consequentemente, você alcançar ali os seus objetivos de forma mais profícua. Eu gostei muito desse livro, ele tem várias sacadas, assim, muito interessantes. É uma leitura bem rapidinha, porque ele é bem dividido, ele tem tópicos, ele tem várias coisas. E eu gostei bastante porque não é uma coisa que o autor fala pra fora, sabe? Ele não está dando aquelas dicas no estilo de
faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, porque ele realmente segue essas dicas, porque a gente conhece ali a história de vida dele, que não foi nada fácil. E eu já acho que eu estou falando demais de cada livro. Vou tentar resumir, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, já deve estar longo. E eu ainda estou no livro número 5, que foi Sharp Objects. Este livro tem 2 resenhas aqui no canal, uma em português e outra em inglês, porque eu acabei lendo o livro em inglês, mas enfim, eu vi também a série esse ano e foi assim incrível. Vai trazer uma história de investigação, de assassinato e uma jornalista um pouco complicada que vai investigar essa história. Também se passa em uma cidade pequena, então é naquele melhor estilo de thriller que eu amo. O 6º livro dessa lista também foi super diferente. Eu estou aqui olhando para baixo de vez em quando porque o meu caderninho tá aqui com a lista. O 6º livro foi O Dom Supremo, do Henry Drummond, mas que foi traduzido e adaptado pelo Paulo Coelho. Então, na verdade, esse é um livro que vai falar do amor, que seria esse dom supremo. E aí, o Paulo Coelho, o Drummond ali, vão, na verdade, discorrer acerca de elementos que constituem esse dom supremo. Esse foi um livro que eu acabei ganhando ali da Companhia das Letras e por isso que eu acabei lendo ele, e é uma edição super nova, se não me engano foi lançada ano passado. O 7º livro foi um livro de Conan Doyle, o grande criador de Sherlock Holmes. E eu li o livro As Aventuras de Sherlock Holmes. Então é um livro de contos, então eu gostei bastante desses contos. São curtinhos, mas são daqueles contos bem estilo detetive, antigo. Eu gosto bastante dessa vibe e eu curti bastante conhecer um pouquinho mais de Sherlock Holmes. Aí o 8º livro que eu li foi Nova Jaguaruara, do Mauro Lopes, que também é um livro brasileiro. Esse livro, na verdade, só tem em e-book, pelo menos até o momento que eu havia lido, e ele foi indicado ao prêmio Kindle e tudo mais, e eu achei super válida essa indicação. Esse é um livro de terror, e realmente assusta, então é um terror de qualidade. Indico demais esse livro também. O 9º livro que eu li foi o livro O Mês da Gripe e Outros Livros, né? Na verdade, é O Mês da Gripe e mais alguns livros do Valente Xavier dentro do mesmo livro. Não sei se deu pra entender, mas foi bem interessante. Esse tá relacionado ali com a minha pesquisa do mestrado, então eu li nas 2 vibes, né? Uma de estudo e outra também de literatura. E aí eu li o livro O Misterioso Caso de Styles, da Agatha Christie. Por que eu li este livro? Porque ele foi o primeiro livro que ela lançou e agora, em 2020, faz 100 anos do lançamento dele, então eu queria ler ele demais. E como vocês já devem imaginar, é um livro de investigação e vai ter o Hercule Poirot e o Hastings, né, que eu não sei exatamente se é Hastings ou se é Hastings, fica aí o questionamento. Também li o livro Colega de Quarto, do Victor Bonini, também é um livro nacional e é um livro que tem um detetive, o Conrado Bardelli, e eu achei bastante interessante. Eu não tinha lido um livro brasileiro além do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que também é um autor ali super incrível, que fosse tão bom do gênero investigativo, então já fiquei ali mais atenta ao Victor Bonini, que também é um autor super jovem, ele deve ter, sei lá, 25 anos, não sei, e já tem alguns outros livros lançados que eu fiquei curiosa em conhecer mais. E o 12º livro que eu li, então, foi O Castelo de Otranto, do Horace Walpole. Eu queria muito ler esse livro, eu sabia que ele é um clássico, também sabia que ele é o fundador do gênero gótico. Alguns dizem que não é bem o fundador, mas reconhecem a sua importância, enfim. É um livro que eu queria muito ler. Dizem que é de terror, mas na verdade não é de terror, eu até achei engraçado, mas foi uma leitura válida para conhecer melhor ali o gênero gótico. Depois eu li O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Na verdade, esse é considerado por algumas pessoas um conto, por outras pessoas uma novela, né? Mas é super curto, deve ter, se eu não me engano, 76 ou 96 páginas, algo assim. Mas eu lembro que tem um número 6 ali. Também é uma história que não se passa na sua época, é super antiga. E ela vai trazer um pouco de deboche em relação aos conflitos dos americanos com os ingleses. Essa questão dos ingleses quererem manter um certo tradicionalismo e os americanos serem muito mais modernizados, né? Então teve ali esses detalhes, eu achei muito, muito engraçado esse texto. Também li A Morte de Ivan Ilitch, que foi o 14º livro aqui da minha lista, do Tolstói, e esse eu já vou dar um spoiler que vai entrar na minha lista dos melhores livros lidos este ano. Já tem resenha, então se você quiser saber o porquê que ele é um dos melhores livros que eu li este ano, confira a resenha. Bem, como o próprio título sugere, este é um livro que vai trazer a temática da morte, mas de uma forma muito direta, vai mostrar o lado mais burocrático, a frieza
desses personagens e tudo mais, naquele estilo que a gente já sabe que a literatura russa traz. Aí, o 15º livro que eu li foi mais um livro do George Orwell, mais um clássico que eu acho uma leitura indispensável e que eu ficava me remoendo porque eu ainda não tinha lido, que é A Revolução dos Bichos. Um livro que eu achei bem parecido com 1984, mas os personagens são animais. Mas eu vejo ali muitas críticas bem semelhantes, assim, mas eu achei um livro legal, mas assim, meio maçante, assim, porque dá uma raiva dos personagens também, enfim, mas foi um livro interessante para conhecer um pouco mais sobre o autor. Em 16º lugar, então, 6 anos depois, o Harlan Coben, e este livro, eu fui ler o primeiro capítulo dele, tipo, li, sei lá, 5, porque ele é muito bom. Fiquei muito presa ao livro, não consegui parar até descobrir o que tinha acontecido. Já tem resenha dele, mas é daquele tipo de livro que você não quer parar de ler, que é um suspense, que tem um grande mistério, vale muito a pena a leitura dele, se você gosta desse gênero, é claro. O 17º dessa lista foi o livro Verity, da Colleen Hoover. Este é um livro que ele tem 300 páginas, mas assim, parece que ele tem 30, porque você lê, tipo, em 2 dias. É um thriller muito bom e é narrado por uma escritora. Então é meio que uma metaficção, porque ela vai falando do processo da escrita. Tem uma questão sobre o processo da escrita que é muito legal, mas eu não posso falar, senão vou dar spoiler. E eu gostei demais, porque eu sempre gosto de livros que são narrados por escritoras e eu gosto muito de livros que trazem algum mistério. Gosto muito de thrillers e esse livro engloba tudo isso. E, gente, é um livro super atual, foi lançado recentemente, então vocês devem ter ouvido falar sobre ele bastante aí na internet. O 18º livro que eu li foi o Orlando, da Virginia Woolf. E eu me decepcionei bastante com esse livro, porque eu já tinha lido muita coisa da Virginia, já tinha lido até livro de textos teóricos dela, e, tipo, amado. E aí eu li Orlando e não gostei. Orlando é narrado por um narrador biógrafo, então esse narrador está escrevendo a biografia do Orlando, e aí ele vai nos contando a vida do Orlando, mas que não é interessante, sabe? É um vai e vem, e não sai do lugar, então não gostei. Em 19º, eu li o livro A Pianista, do Machado de Assis, que na verdade é um conto, mas é um conto que tem tipo 40 páginas, assim, então não é muito curto. É bem diferente da escrita do Machado que eu estava acostumada, porque é um texto mais leve, não tem tanta ironia, assim, e isso é uma surpresa, mas é um livro muito gostosinho, eu gostei bastante de ler ele. Vai trazer a história ali, uma jovem pobre que acaba se apaixonando por um homem mais rico, e aí tá o conflito da família e tudo mais, mas é legal. Aí depois eu li o 20º livro, que foi A Garota do Lago, do Charlie Donlia. Não tem como você não ter ouvido falar desse livro se você está aí no Instagram, porque ele parou o Instagram, este livro. E foi muito legal, eu li ele numa leitura coletiva, gostei bastante. Também tem críticas negativas, né, porque como é um livro assim que virou febre, todo mundo quase leu, então dividiu bastante as opiniões, mas em grande parte eu vi que teve a maioria ali positiva. Novamente, nós vamos ter um assassinato, né, que é o grande mistério, descobrir quem matou. E aí tudo se passa em uma cidade pequena e vai ser investigado por uma jornalista que também tem alguns problemas ali, vai ser bem legal. Aí depois eu li A Cobiça de Kafka, do Wilson Bueno, que também é um autor brasileiro paranaense, já morreu, infelizmente, teve uma morte um pouco trágica, procurem lá depois, porque é bem inusitada também. O Wilson Bueno tem vários livros bem interessantes, uma escrita um pouco diferente. Eu gostei bastante da Cobiça de Kafka, porque ele é um livro formado por fragmentos, então é uma coisa bem diferente de ler, não tem final fechado nem nada. Então o leitor acaba tendo que preencher ali algumas lacunas. Também li o livro De Volta para Mim, da Carla Cicarino, que esse foi uma parceria muito legal que eu fiz. E esse livro vai trazer uma história que não é ficção, é uma história que ela viveu durante a vida dela, com o cachorrinho dela. Então, se você tem um pet, eu acho que vale a pena conhecer a história da Carla. O 23º livro também foi uma parceria, que foi o livro Yamesh, que é uma mistura ali de ficção científica com fantasia, mas eu acho que tende mais para o gênero de fantasia, mas você vê elementos das duas coisas ali dentro da história. Esse livro é do Feu Franco, um autor nacional também. Livro 20 anos, também li este ano. É outra parceria do autor Pedro Torres Lobo, um autor lá do Rio Grande do Sul. Eu amei este livro, ele traz uma história muito emocionante de uma criança que é separada da mãe, logo da maternidade. E aí a gente vai acompanhar a história dela durante 20 anos.
Então, vale muito a pena conhecer esse livro, é um autor nacional muito interessante. E o 25º livro que eu li também foi de uma parceria com a editora Fugitivo Literário, foi o livro Filósofo Suicida, de Leonardo Andrade. Um livro bastante criativo, também um livro que tende ali para o gênero de fantasia. Eu li também o livro Nenhuma Eternidade, do Elisandro Todeschini, também foi uma parceria, eu gostei demais desse livro, é um livro que eu fui muito enganada, eu tinha teorizado que aconteceu uma coisa lá no início e depois não era nada daquilo que eu tinha pensado, tipo, fui muito enganada. É uma história muito subjetiva, no sentido que o personagem principal tá tendo um conflito com ele mesmo e você acaba se sentindo no lugar dele e você vai sendo perturbado pelas coisas que ele está sendo perturbado. E o 27º livro foi o livro Rastro do Seu Sangue. Eu também já mostrei lá no meu Instagram esses livros pra vocês logo quando eles chegaram. Este livro é lá da editora Penalux, que é parceira aqui do canal, eles que me enviaram, então eu gostei bastante desse livro, ele é super curtinho e ele traz um romance policial que se passa no Salvador. Um romance que se passa ali na época que o Ayrton Senna morreu, então tem a história ali dele também, achei bem legal. E o 28º livro foi o livro Morte no Nilo, da Agatha Christie. E além de eu ler ele, porque ele é um livro da Agatha Christie, né, eu também li porque este ano iria sair o filme baseado neste livro, que inclusive teria a Gal, que é a Mulher Maravilha, né, ali no filme, então seria um filme daqueles, entre outros atores e atrizes também bem importantes, mas ela ali era a minha preferida do filme. Porém, por causa do coronavírus, né, a estreia acabou sendo adiada. Este é mais um livro ali que tem o Hercule Poirot. Depois, eu li o livro História de um Sonho, da Nayara Alves, que também é um livro nacional, foi lançado este mês, inclusive, que é um romance bem leve, bem curtinho, dá pra ler em 1, 2 dias, e que se passa lá no Canadá. Então, é muito interessante, porque ela fez uma pesquisa ali sobre o Canadá e tudo mais, e eu super recomendo pra quem gosta de romance. Depois, mais uma parceria, que foi o livro Elos de Areia, do Pietro Abate. Essa é uma fantasia, deve ter em torno de 350, 400 páginas. É um pouco longo, mas é comum ao gênero de fantasia, né? Então, este livro ele traz uma história que se passa em um reino totalmente diferente, outro universo. Então, é aquela fantasia que você realmente entra dentro da história, porque não se passa no nosso universo. E aí, o 31º livro que eu li foi o livro Mulherzinha Gigante, que inclusive está aqui, que é o livro da Daniela Silva, uma professora na universidade onde eu estudei, e eu simplesmente me apaixonei por esse livro, pela qualidade do livro, pelas referências que ele traz. É um livro incrível, ele não é separado por capítulos, ele é separado por quadros, eu achei, tipo, totalmente diferente. E eu vou fazer uma resenha mais completa sobre esse livro. Na verdade, eu tenho várias resenhas atrasadas para fazer, mas como vocês podem ver, eu não estou com o meu cenário oficial, vou estar com ele no início de 2021, então aí as resenhas vão voltar assim aos montes, porque eu estou com resenhas muito atrasadas. Mas assim, já adianto que Mulherzinha Gigante vai entrar no meu top melhores livros lidos neste ano. E eu já estou dando vários spoilers, né, do que vai entrar nessa lista. Vou tentar segurar aqui. O 22º livro, eu já estou terminando, foi o livro Laços de Sangue, da Octavia Butler. Este é um livro de ficção científica, mas que traz várias questões sociais, racismo, desigualdade de gênero e muito mais. Depois, eu li o livro Bartleby, de Herman Melville, e esse é um livro que eu achei muito, muito, muito legal. É um livro muito inteligente, muito bem construído. Tipo, ele traz a história, é narrada por um chefe, né? Ele tem ali o escritório dele, e ele tem alguns funcionários inusitados, é bem engraçado. Eu vou trazer uma resenha deste livro porque eu gostei muito e é um clássico, né? E aí, ele contrata mais um funcionário, mas esse funcionário é estranho, ele é muito silencioso e tudo mais. Ele faz o trabalho dele tudo certo, até o momento que o chefe dele manda ele fazer algumas coisas e aí ele diz, prefiro não fazer. E eu vou contar mais sobre isso na resenha. Depois eu li o livro Sonata a Kreutzer, não sei se é essa a pronúncia, mas eu acho que é o livro do Tolstói, mais um livro do Tolstói, também uma novela, Ivan Ilitch era uma novela nesse vídeo. E aí, por último, eu li O Médico e o Monstro, que é outro clássico que dispensa comentários, mas mesmo assim eu vou comentar sobre ele numa resenha que eu vou trazer. E é isso por hoje, esses foram os livros que eu li neste ano de 2020 e eu espero que em 2021 eu leia muito mais.
Me contem aí nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam, gostaram, não gostaram. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações.